Let's bow our heads for prayer. Vamos orar? Father, we come again asking your blessing. We ask the presence of your Spirit, Lord. Pai, pedimos mais uma vez a tua bênção, a presença do teu Espírito Santo. We saw yesterday what happened to angels when they tried to operate without the Spirit. Nós vimos ontem o que aconteceu com os próprios anjos quando eles tentaram agir sem a direção do teu Espírito. Don't let us make the same mistake. Não nos permita cometer o mesmo erro, Pai. We pray instead that we would focus on what Jesus did. Em vez disso, eu oro para que nós focalizemos no que Jesus fez. We ask you to bless our meeting now. Abençoa, Senhor, nossa reunião agora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, so we left you with 9 accusations. Então, ontem nós terminamos no ponto que falavam 9 acusações. And I said, if you were God, what would you do? E eu perguntei para vocês, se vocês fossem Deus, o que vocês fariam com essas acusações? So did anybody figure out what to do? Alguém descobriu o que faria? Ninguém? Not so much. That's what we're going to look at is what God did about those accusations. Nessa apresentação, nós vamos ver o que Deus fez a respeito daquelas acusações. I want to encourage you to look at the great controversy. Eu quero incentivar vocês a procurarem no grande conflito. In a bigger perspective than we usually do. A considerarem o grande conflito numa perspectiva maior, mais ampla do que a gente geralmente considera. We often think of the great controversy in terms of what God did to save me. Frequentemente pensamos nesse grande conflito a respeito do que Deus fez para me salvar. But the truth is we're not the important part. Mas, na verdade, a gente não é a parte importante. We are caught up in the conflict. A gente foi meio que arrastado para esse conflito. And you'll see as we go through that what God does with us is very important. E vocês vão ver à medida que a gente avançar que o que Deus faz com a gente é muito importante. But the rest of the universe could happily live without us. Mas o resto do universo viveria feliz se nós não existíssemos. There's actually an Ellen White statement that says that. Tem, na verdade, uma declaração de Ellen White que diz isso. It says the universe would be just as happy if we were destroyed. E diz assim, que o universo estaria tão feliz se nós fôssemos destruídos ou não. But fortunately for us, Mas para nós, Satan's accusations entangle us in the whole deal. para o nosso benefício, as acusações de Satanás nos fazem estar emaranhados nesse problema. And so God's response to Satan's accusations has to deal with us too. Então, a resposta de Deus para as acusações de Satanás também tem que ver conosco. That's really good for us. E isso é muito bom para nós. We're almost involved in this thing as an accident. É quase como se nós estivéssemos envolvidos nisso como um acidente. So here are the accusations, once Então, again. vamos ver novamente as acusações. Eu vou ler novamente todas elas. Primeira acusação: os anjos são santos por natureza e sábios o suficiente para se autogovernarem, de modo a não precisarem da lei de Deus. Essa é a primeira acusação. Segunda: Deus não foi justo ao exaltar Jesus acima de Lúcifer. Terceira: Deus é egoísta. Quarta: não é perdoador, Deus não é perdoador e ele é vingativo. Quinta: a lei de Deus é deficiente e precisa ser mudada. Sexta: nem anjos nem seres humanos podem obedecer à lei de Deus. Okay, that's the first 6. Essas são as 6 primeiras. And we'll see that there's something unique about the first 6 that separates them from the other 3. E a gente vai ver que há algo peculiar nessas primeiras 6 que as separam das outras 3. But let's go on. Mas vamos continuar. Número 7. A lei de Deus é arbitrária. Acusação 8. A lei de Deus faz com que o perdão seja impossível.
E a nona acusação: Deus está mentindo acerca de todos os pontos mencionados acima. Okay, so those are the accusations. Então essas são as acusações. And here's what God chose to do about it. E agora a gente vai ver o que Deus escolheu fazer a respeito disso. Mas como o universo saberá que Lúcifer não é um líder confiável e justo? Aos olhos deles, ele parece correto. Não conseguem ver como Deus vê, sob a aparência exterior. Não conseguem conhecer como Deus conhece. Agir para desmascará-lo e tornar claro à hoste angélica que o julgamento dele não é o julgamento de Deus, que ele criou seu próprio padrão e se expôs à justa indignação de Deus, criaria um estado de coisas que precisa ser evitado. God had a problem. Então agora tinha um problema, Deus tinha um problema. No one else in the universe understood the situation. Não tinha nenhum outro ser no universo que entendia a situação que estava acontecendo. And so it was impossible for God to reveal the situation at that time. Então era impossível para Deus revelar a situação naquele momento, o que estava acontecendo. We often say God can do anything. Frequentemente nós dizemos que Deus pode fazer qualquer coisa. But that's not true. Mas não é verdade isso. There are things that God cannot do, and this was one of them. Há algumas coisas que Deus não pode fazer, e essa era uma delas. He could not, at that time, make it clear. Naquele momento, ele não conseguiria tornar claro para o universo o que estava passando. Satanás havia se disfarçado sob um manto de falsidade, e durante algum tempo foi impossível remover a máscara para que a deformidade abominável de seu caráter pudesse ser percebida. É necessário deixar que ele próprio revele suas obras cruéis, astutas e más. Notice who's going to reveal Satan. Perceba agora quem que vai revelar Satanás. God couldn't say, well, let me tell you about Satan. He's a really bad guy. Deus não podia dizer assim, deixa eu explicar para vocês quem realmente é Satanás. Ele é um ser muito mau. Because of Lucifer's ninth accusation. Deus não podia falar isso por causa da nona acusação que Lúcifer tinha feito. Lucifer had planted the doubt that God would not always tell the truth. Lúcifer tinha plantado uma dúvida na cabeça dos outros, de que Deus nem sempre falaria a verdade. Once that doubt is in someone's mind, what that person says makes no difference. Uma vez que essa dúvida esteja na cabeça de alguém, o que a pessoa disser não vai fazer diferença para essa pessoa. If you've ever looked at formal logic, that's the fallacy known as poisoning the well. Se você já estudou a lógica formal, essa é a falácia conhecida como sujar a fonte. You can't trust what comes from it anymore. Você não pode mais confiar no que vem dessa fonte. And so God could not explain to the universe what the truth of the situation was. Então Deus não podia explicar para o universo o que era a verdade dessa situação. So that last sentence, Satan himself had to be given time to reveal himself. Então entra essa última frase aqui. O próprio Satanás precisava ter tempo suficiente para mostrar quem ele era. Okay, go for it. O propósito de Deus era colocar todas as coisas sobre uma eterna base de segurança. É preciso conceder tempo para que Satanás desenvolva os princípios que constituíam o fundamento de seu governo. O universo celestial precisa ver o resultado dos princípios que Satanás declarou serem superiores aos princípios de Deus. O sistema de Deus precisa ser contrastado com o sistema de Satanás. Os princípios corruptores do governo de Satanás precisam ser revelados. Os princípios de justiça expressos na lei de Deus precisam ser demonstrados como imutáveis, perfeitos e eternos. Okay, so I said a moment ago there are things that God can't do. Eu acabei de dizer para vocês que existem algumas coisas que Deus simplesmente não pode fazer. The last statement said it was impossible for God to reveal Satan. A última citação disse que seria impossível Deus revelar Satanás.
The flip side of impossible is you have to do this. O lado oposto do impossível é você precisa fazer isso. Do you think you could tell God that he had to do something? Você acha que você poderia dizer para Deus o que ele tem que fazer? It's probably not a good idea for us to try telling him what he has to do. Não seria uma boa ideia para a gente começar a dizer a Deus o que ele tem que fazer. But there are things he had to do. Mas Can you havia see is the highlighting word? Yeah. havia algumas coisas que ele precisava fazer. Você consegue ver as palavras que estão ressaltadas? Does the highlighting show up well? Yeah, okay, I guess it's pretty good. Okay. He had to do this, 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 he must do this, whatever in English. Ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo, ele precisa fazer aquilo outro. If, I don't know, let's see. If you've got a problem and somebody lays out, you must do this, and then this, and then this, and then this. Se você tem um problema e alguém chega e fala, ó, você precisa fazer isso, isso, isso. That's your roadmap. É como se tivesse já um plano de execução. That's the recipe. You got to do that stuff. Você já tem então uma receita. Você tem que fazer assim. Okay. So let's look at what God had to do. Então, vamos ver agora o que Deus precisava fazer. On the screen. Então, o que ele tinha que fazer? The highlighting. Ele precisava dar tempo para que Satanás desenvolvesse os princípios. O universo celestial precisava ver o resultado. O sistema de Deus precisava ser contrastado com o sistema de Satanás. Os princípios do governo de Satanás precisavam ser revelados e, por fim, precisava ser demonstrados os princípios eternos da justiça. Os princípios da justiça. Everything that God had to do, tudo que Deus precisava fazer, was the production of evidence. Era produzir evidência. A revelation so that the universe could see. Era uma revelação de modo que o universo pudesse ver. Does that make sense? Everybody with me on Fez that? sentido? Okay. O universo tinha que ver. Yeah. It had to be shown. Isso precisava ser demonstrado. So here's a quick quiz for you. Então agora eu vou fazer um teste com vocês. If you're going to help God do his work, what do you need to do? Se você for ajudar a Deus a fazer o que ele precisa fazer, o que você precisa fazer então? Do you need to talk about it? Você precisa falar sobre isso? Or do you need to show it? Ou você precisa demonstrar? Go ahead. Os mundos não caídos viram que o caráter de Deus só podia ser vindicado mediante essa prova e conflito das duas forças. Os atributos de Deus precisam ser tornados visíveis. Não deve existir qualquer dúvida quanto à estabilidade de seu governo. They must be, is that visible? This or something? This one? Yeah. Is that visible? Eles precisam ser tornados visíveis. It has to be seen. Eles precisam ser vistos. Okay? Because there must be no question as to the stability of his government, the last sentence. Porque não pode haver qualquer dúvida quanto à estabilidade do governo de Deus. Okay? This is why it's important. E aqui está a razão de por que isso era For us. importante This is why it's important for us. para nós. Por que era importante para nós? Sem o correto conhecimento de Deus, a família humana seria despojada de toda a força divina. Com falsos atributos mantidos perante a mente como pertencendo a Deus, a família humana seria joguetes das mentiras satânicas e objetos das agências satânicas, e ele poderia abusar com êxito da ingenuidade deles. Right here. Aqui, despojada de toda a força divina. If you have a wrong concept of God's character, se você tiver um conceito errôneo a respeito do caráter de Deus, if you think he is selfish and revengeful and unforgiving, se você achar que ele é egoísta, vingativo e não perdoador, those were Satan's accusations. Essas eram as acusações de Satanás. That's where you end up. É aí que você vai terminar. Not a good place.
Não é um bom lugar para estar. Okay. So it's important for us to have a correct understanding of the character of God. Então, é importante para nós termos uma compreensão correta do caráter de Deus, Just as it's important for the universe. assim como é importante para o universo. So, what was Jesus going to do? Então, o que Jesus iria fazer? On the screen. O grande objetivo que trouxe Cristo para a Terra era revelar o Pai. It's logical, yes? É lógico, não é? Okay. Must. Okay, let's do it. Do this, do this, do this, do this. Yeah. Precisa fazer? Então, tá bom. Então, faça. Next one. O próximo. Deus é amor. Essa era a grande verdade que Cristo veio ao mundo para revelar. O objetivo da missão de Cristo ao mundo era revelar o Pai. One more. Em todo o seu ministério, toda a sua autorrenúncia e abnegação, o objetivo de Cristo era revelar Deus ao mundo. That last statement speaks of self-denial and self-sacrifice. Essa última frase fala sobre a abnegação e a autorrenúncia. That's the principle that Satan rejects. É esse princípio que Satanás rejeita. He says it doesn't exist in the world or in the universe. Ele diz, isso não existe no mundo nem no universo. So would it make sense for Jesus to come and live a life of self-denial and self-sacrifice? Então, não fazia sentido para Jesus vir e viver uma vida de abnegação e autorrenúncia? To me, it's so obvious. You know? Satan says this, and Jesus does that. Sim, então para mim parece muito óbvio. Satanás diz isso aqui, então Jesus vai fazer aquilo. Okay. Next slide. Então, próximo slide. Cristo exaltou o caráter de Deus, atribuindo a Ele o louvor e dando a Ele o crédito de todo o propósito de sua própria missão à Terra. E qual que era? Restaurar o homem mediante a revelação de Deus. Okay, so I spent 20 years being an English teacher. Eu passei 20 anos sendo professor de inglês. It doesn't always work well in other languages. Nem sempre dá certo nas outras línguas. But I have to explain how the English deals with this. Mas Okay? eu tenho que explicar para vocês como que o inglês funciona nessa parte aqui. Does anybody know what that thing is called? Alguém sabe como chama esse Do you have glifo? that? Do you have that in Portuguese? Travessão. Yeah, it's a Portuguese word. No, not the word. Just that Yeah. thing. Yeah. Okay. What's it called? Travessão. Travessão. Does it mean anything, or is it No. just no? It doesn't mean. In English, it's called an M dash. No inglês, ele é chamado de M dash. M, like the letter. Letra M, Because the width porque o tamanho dele is the same width as a capital M. tem a mesma largura que a letra M maiúscula. We also have an N dash, Eles também têm o N dash, a little bit smaller. que é da letra N. It's É um used for pouquinho menor. something totally different. É usado para algo totalmente diferente. And then we have a hyphen, which is smaller yet. Então nós temos o hífen, que é menor ainda. That's for something different. Isso tem um outro propósito. So it's important to understand what an M dash is for. Então é importante entender qual a razão de usar um M dash, ou um travessão. It sets apart a phrase, Isso separa uma oração, uma frase, or possibly a clause, if you're into that distinction, ou uma cláusula, that illustrates what was just said before. que ilustra o que havia sido dito logo antes. So it's like they're talking about the whole purpose of his mission on earth. Então, ali, na frase anterior, está se referindo a todo o propósito de sua própria missão à Terra. And then there's that M dash. Aí você tem o travessão. And that M dash is Ellen White saying, let me tell you what that whole mission was. Então, esse travessão é o modo de Ellen White dizer para a gente, deixa eu explicar para vocês o que era essa missão. Oh, it was to set men right through the revelation of God. Esse propósito era restaurar o homem mediante a revelação de Deus. The revelation. A revelação.
The same thing we've been talking about, right? É a mesma coisa que a gente tem falado, não é? We're working on a cause and effect level. A gente está trabalhando aqui num sistema de causa e efeito. Probably mediante or something in the end there. Mediante. Through, okay? Yes. So, let's say I have a pile of dead trees and brush. Vamos dizer que eu tenho aqui um monte de galhos e folhas secas. And I want to get rid of it. E eu quero me livrar disso. How could I possibly get rid of this pile of brush? Como que eu posso me livrar desse monte de material orgânico? What's that? That's the fastest thing. Yeah, I could carry it all away. Eu podia carregar isso para outro lugar. It's a lot faster to throw some gas on it and throw a match. É mais fácil jogar um pouco de gasolina e acender. Get the job done. Isso cumpre a tarefa. I'm removing the brush through a fire. Eu estou removendo todo esse material orgânico por meio do fogo. The fire is the method that removes the brush. O fogo é o método que vai remover o material orgânico. The revelation is the method that sets men right. A revelação é o método que restaura o homem. Does that make sense? Fez sentido? That's different than we often think of it. Isso é diferente do modo que nós geralmente olhamos para essa coisa. We often say that the thing that sets men right Geralmente nós dizemos que o que restaura o homem is that Jesus died on the cross. É que Jesus morreu na cruz. And somehow that miraculously, magically sets men right. E de algum modo isso milagrosamente restaura o homem. I remember when I was a kid, there was this crazy question that always used to come up in Sabbath school lessons. Eu lembro que quando eu era criança, tinha essa pergunta maluca que geralmente chegava para a gente na sala. And the question was, couldn't Jesus have just died in heaven to pay for our sins? A pergunta era, será que Jesus não podia ter morrido lá no céu para pagar pelos nossos pecados? And the answer is no. A resposta é não. There's no revelation in that. Não há uma revelação nisso. It's through the revelation. É mediante a revelação que isso acontece. But let's go on. Same statement. Just carries Vamos on. continuar aqui. Mesma citação, simplesmente um pouco para frente. Quando o objetivo de sua missão foi alcançado, a revelação de Deus ao mundo, o Filho de Deus anunciou que sua obra havia sido completada e que o caráter do Pai havia sido manifesto ao homem. What's that called? Como chama esse negócio aqui? In English? Em inglês? It's an M dash. There's another one. Tem um outro ali. That means that these words Isso quer dizer que essas palavras que estão entre eles are explaining the whole object of his mission. estão explicando qual era o objetivo completo de sua missão. What does the word whole mean? O que significa a palavra completo? It probably means complete. Inteiro. The whole object of his mission was the revelation of the Father. O objetivo completo, total de sua missão era a revelação do Pai. And when that was done, he announced it. E quando isso foi cumprido, ele anunciou para o povo isso. When was that announcement? Quando foi esse anúncio? What did he say? O que ele disse? It is finished. Está consumado. It is finished. I'm done. Terminei. Because in order to reveal the character of the Father, he had to die on the cross. Porque a fim de revelar o caráter do Pai, ele tinha que morrer na cruz. Because the character of the Father is to do anything and everything to help the other one. Porque o caráter do Pai é fazer qualquer coisa e todas as coisas a fim de poder ajudar o próximo. Does that make sense? Faz sentido? He had to die. Ele tinha que morrer. Suppose he had stopped at the Last Supper. Vamos supor que ele tivesse interrompido a missão na última ceia. Jesus loves me. Jesus me ama. He worked real hard for 3.5 years. Ele trabalhou duro por 3 anos e meio.
Would that be the assurance that I need about the character of God? Será que essa é a segurança que eu necessitava a respeito do caráter de Cristo, de Deus? That would not do it. Isso não seria suficiente, né? I need to know that God loves me enough to die for me. Eu preciso saber com certeza que Deus me ama o suficiente para morrer por mim. I have to have that understanding, that knowledge, that revelation. Eu preciso ter essa compreensão, esse conhecimento, essa revelação. Go ahead. Deus enviou o seu Filho ao mundo para revelar tanto quanto a visão humana podia suportar a natureza e os atributos do Deus invisível. Yeah, wow. Thank you. Wow. Obrigado. Uau. It's like when you get in a car, it's good to know where the gas pedal is, Quando você entra num carro, é muito bom saber qual é o acelerador, but there's a brake pedal too. mas que também tem um pedal de breque, né? You need to know when to use the brake pedal Você precisa saber quando deve usar o freio, so that bad things don't happen. para que as coisas ruins não aconteçam. In Desire of Ages, Ellen White uses the phrase, she speaks of divinity flashing through humanity. No Desejado, a irmã White fala algumas vezes dessa frase assim: a divindade brilhou, irradiou através da humanidade. Like when Jesus cleansed the temple, Como, por exemplo, quando Jesus purificou o templo, perdão. he picks up this little whip thing, but he doesn't hit anybody. Ele pegou aquele chicote, mas ele não bateu em ninguém. It's just like he dials up the divinity a few notches. É como se ele tivesse aumentado um pouco da parte da divindade nele. And it flashes through E ela humanity. começa a brilhar através da humanidade. And all the crooks, the criminals, E, I'm out of here. e todos aqueles bandidos estavam fugindo. Look at this next one. Vamos ver a próxima. Cristo revelou acerca de Deus tudo quanto os seres humanos pecadores poderiam suportar sem ser destruídos. I'm glad he knows where the brake pedal is. Eu fico feliz que ele sabia onde que era o freio. There is an amazing precision in the plan of salvation. Há uma precisão incrível no plano da salvação, da redenção. I don't have it in my presentation. Eu não tenho isso aqui na apresentação, But there's a statement where Ellen White says that the sacrifice of Christ was not any too much. Ela diz assim que o sacrifício de Cristo não foi nada a mais And any less would have been insufficient. e qualquer coisa a menos seria insuficiente. In other words, he nailed it. Ou seja, ele acertou direitinho. Okay, let's go on. Próximo. Cristo é a representação perfeita do Pai. Sua vida de impecaminosidade, vivida nessa terra, na natureza humana, é uma refutação completa da acusação de Satanás contra o caráter de Deus. Notice what he's doing. He's refuting Satan's charges. Perceba bem o que Jesus está fazendo. Ele está refutando as acusações de Satanás. Okay. Okay. So he's here for a purpose, Ele estava aqui por um propósito, but you know, it's one thing to have a purpose, but you got to have a method to make it happen. Uma coisa é você ter um propósito, mas você precisa ter um método para fazer o propósito acontecer. So let's look at his method. Então agora vamos olhar um pouquinho o método que Jesus usou. Oops, go ahead. Nenhuma descrição verbal poderia revelar Deus ao mundo. Mediante uma vida de pureza, uma vida de perfeita confiança e submissão à vontade de Deus, uma vida de humilhação, da qual mesmo o mais alto serafim celestial teria recuado, o próprio Deus precisa ser revelado à humanidade. No verbal description. Nenhuma descrição verbal. You can't do it with words. Não dá para fazer isso com palavras apenas. Now, there's nothing wrong with words, Não tem nada de errado de usar but palavras, they can't do this job completely. mas essa tarefa elas não conseguem completar. It's only through this life of trust and submission, humiliation, É unicamente mediante essa vida de confiança, submissão e humilhação. that's the only way Jesus could reveal the character of his Father. Esse é o único jeito que Jesus poderia revelar o caráter do Pai.
Jesus não conseguia expressar em palavras para a compreensão do homem o amor do Pai. Ele apenas podia dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. That's John 3:16. Isso é João 3,16. The most beloved verse in the whole Bible. O verso mais amado de toda a Bíblia. That's the most he could say. Isso é o máximo que ele poderia dizer. And that would not express in words the understanding of man, the love of the Father. E isso não expressaria, não transmitiria ao homem, por meio de palavras, o quanto Deus ama a humanidade. Words don't do it. As palavras não conseguem fazer isso. But we don't have a reference here on this yet. A gente não tem aqui ainda a referência dessa citação. Because there's a little bit more to the paragraph. Porque tem mais uma pequena parte do parágrafo, It's really important. que é muito importante. E diz: mas ele expressou o amor de Deus em suas ações. There's a lesson in there somewhere. Há uma lição nisso aqui. We need to learn the lesson. E a gente precisa aprender essa lição. Jesus is logical. Jesus é alguém lógico. Does anybody here run a business? Tem alguém aqui que é de negócios? Have your own Empresário? No? Anybody here invest money in different things? Alguém investe dinheiro em algumas coisas diferentes? Okay, well, good for you. Neither Parabéns. do I, but let's all pretend we had a bunch of money. Vamos dizer, fingir. Vamos supor que a gente tivesse muito dinheiro. And you could invest money in this little company over here. E você poderia então investir nessa pequena empresa aqui. Buy stock. Is stock a thing? Comprar as ações dessa empresa. Yeah, the stock exchange and something like that. Okay, yeah, okay. I can buy stock in this company over here. Eu posso comprar as ações dessa empresa aqui. Or I can buy stock in this company over here. Ou eu posso comprar daquela outra empresa lá. Let's just say that I've got, let's have fun. Let's say I have $1 million. Vamos dizer que eu tenho $1 milhão. No, how many real is that? 5 million. I got 5 million real. 5 milhões de reais. Okay. Okay, let's make it 1 million. That's an easier figure. Vamos baixar para 1 milhão. É um pouco mais fácil de lidar com 1 I'm milhão. not that rich. Okay, so I've got 1 million real. Eu tenho $1 milhão. This company over here, the stock on this company, As ações nessa empresa, I get 0.01% annual return. eu recebo de volta, como ao fim do ano, 0,01%. Yeah, okay. I get money out of it. Eu estou ganhando algum dinheiro dela. This company over here, Mas nessa outra empresa aqui, I get 17% every year. eu ganho 17% anualmente. Where are you going to put your money? Em qual das duas você ia investir? Where are you going to put your money? Onde você ia investir? You don't look dumb enough to have a hard time with that question. Ninguém aqui tem dificuldade com essa questão. Jesus could only get so much out of words. Jesus só ia conseguir expressar até um certo limite usando palavras. He could get more out of actions. Ele poderia conseguir muito mais por meio das ações. What do you think he's going to spend his time doing? Então, o que você acha que ele ia passar mais tempo fazendo? Slide. O Salvador do mundo devotou mais tempo e trabalho a curar os aflitos de suas enfermidades do que a pregar. Ah, Olha só. that's his method. Esse é o método que ele usou. Now, words are not bad. Não é ruim usar palavras. Yeah, Jesus, he had the Sermon on the Mount. Jesus teve o sermão na montanha. He told all the parables. Ele pronunciou as parábolas. He talked other times. Ele falou em outras ocasiões. There aren't that many stories of Jesus talking, actually. Não tem tantas histórias de Jesus falando, Lots of stories of him healing, mas muitas histórias dele curando. but he did preach Mas ele pregava, and sim, he did teach. e ele ensinava.
So here's the way I understand that. Então, é mais ou menos assim que eu entendo isso. The proclamation, that's the words, A proclamação, ou seja, usar palavras, is the explanation é a explicação of the demonstration. da demonstração. It almost sounds as good it's proclamation, demonstration, explanation. Yeah, it goes nicely. As palavras dão certo. Proclamação, explanação, e explicação e demonstração. Proclamation with no demonstration Se ele fizesse a proclamação, mas não fizesse a demonstração, is imagination. Isso seria simplesmente imaginação. It's not doing the job. Não vai cumprir a tarefa. Okay, let's go on. Cristo não veio a esse mundo para qualquer outro propósito a não ser mostrar a glória de Deus, a fim de que o homem pudesse ser erguido por seu poder restaurador. How many purposes did he have? Quantos propósitos ele teve? No other purpose. Não teve outro propósito. No other purpose. Não teve mais nenhum propósito. To display the glory, the character of God. Para mostrar a glória, ou seja, o caráter de Deus. That man might be uplifted by its power. A fim de que o homem pudesse ser erguido pelo poder. Por esse poder. If I were the devil, se eu fosse o diabo, I would love to have people running all over the place preaching and not displaying. Eu gostaria muito que as pessoas fossem por toda parte pregando, mas não mostrando. There's a weakness there. Há um ponto fraco aqui. Go ahead. A vida de impecaminosidade de Cristo, vivida nessa terra na natureza humana, é uma refutação completa da acusação de Satanás contra o caráter de Deus. Okay, we had that already, didn't we? A gente já tinha visto isso, certo? I think that slide snuck in. It's not supposed to be there, really, but that's okay. And we've already had that one too. Let's just go on. Okay, so Jesus came and lived and ministered and suffered and died and was resurrected and went back to heaven. Jesus veio, viveu, ministrou para as pessoas, sofreu, morreu e voltou para o céu. So let's pretend that we are now in like 31 or 32 AD. Vamos então imaginar que nós estamos agora no ano 31 ou 32 DC. So the big celebrations are over in heaven, and the welcome back banner has been taken down, and Então aquela grande festa terminou no céu, aquela faixa dizendo bem-vindo de volta já foi removida. And let's pretend that we are all, either angels or inhabitants of an unfallen world someplace. We're someplace out there. We've been watching this whole thing. E vamos imaginar então que nós somos ou anjos ou alguns seres dos mundos não caídos e a gente estava olhando o que estava acontecendo. So let's review Satan's accusations now. Então vamos agora revisar as acusações que Satanás tinha feito. How's the evidence that angels can never do anything wrong? Qual é a evidência, então, dessa acusação de que ele tinha dito que anjos não podem fazer nada errado? After the life of Christ, do you as an unfallen being, do you believe that claim? Então, depois de ver o que aconteceu com Cristo, a vida de Cristo, você como um ser não caído ou como um anjo, você crê nessa acusação de Satanás? Thank you. I finally see your head go back. You just crucified the innocent Son of God. Don't tell me you can't do something wrong. Você acabou de crucificar o Filho de Deus. Não me diga que você, anjo, não pode fazer algo errado. That doesn't work, Lucifer. Essa acusação, Lúcifer, não vai dar certo. Okay. What about claim number 2? E vamos ver então a segunda acusação. What do you think heaven would be like if the Father decided to put Lucifer in charge instead of Jesus? O que você acha que o céu seria se em vez de Jesus ser posto como o chefe, Deus pusesse Lúcifer como chefe? Think that would have worked out well? Será que teria dado muito bem?
I see appropriate expressions of horror. Então, eu estou vendo algumas expressões de horror apropriadas. Okay. So, 1 and 2 are gone. Então, a acusação primeira e a segunda But number 3. não funcionam. Vamos ver a terceira acusação. God is selfish. Deus é egoísta? After the cross. Depois da cruz? Lucifer, seriously? Será que, Lúcifer, você está falando sério? Deus é egoísta depois da cruz? Number 4. Unforgiving and revengeful. Número 4, que Deus não é perdoador, mas ele é vingativo. That's a pretty hard sell, Lucifer. That's not working. Olha, Lúcifer, não está dando certo. Isso aí não funciona. 3 and 4 are gone. Então, a terceira e a quarta acusação também não funcionam. 5. Vamos ver a quinta. God's law is defective and needs to be changed. A lei de Deus é deficiente e precisa ser mudada. Did Jesus' life address that issue in any way? Será que a vida de Cristo teve alguma coisa que ver com essa acusação? Yeah, it pretty much did, actually. Yeah. Na verdade, ela teve que ver, sim. He kept the law and it worked just fine. Thank you very Ele much. guardou a lei e tudo deu certo. Not only that, we got the contrast between those who keep the law and those who don't. E a gente ainda tem o contraste entre aqueles que guardam a lei e os que não guardam a lei. God's law is perfect. We're thankful for it. Thank you very much. Sorry, Lucifer, that one doesn't work. A lei de Deus é perfeita, ela funciona. Lúcifer, infelizmente, a sua acusação é falsa. And number 6, nobody can keep the law. E a acusação sexta, que diz que ninguém consegue guardar a lei, Jesus just did. Jesus guardou a lei. In human nature, no less. Na natureza humana. Boom. Acabaram. 6 acusações. The first slate is dead in the water. A primeira parte está removida. Yeah, whatever. But there's 3 more. Mas há 3 outras acusações. Hey, what happened to 3 more? Yeah, they're not there. Here? Yeah, okay. We read this first. Antes de ler as 3 acusações, vamos ler esse texto. Satanás viu que seu disfarce foi arrancado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e perante o universo celestial. Ele se revelou como um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás se desarraigou das simpatias dos seres celestiais. Foi quebrado o último laço de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Now, in English, there are 2 kinds of sympatia. Em inglês, há 2 tipos de simpatia. I don't know if it's the same in Não sei se a mesma coisa Portuguese. acontece em português. Okay. So there's the sympatia like, oh, you poor thing. Então, tem a simpatia que mostra, tadinho dessa criatura. That's kind of an emotional sympathy. Essa é uma simpatia emocional. Empathy. In English, though, the idea, we have both words, sympathy and empathy, but but... Em inglês, a gente tem ambas palavras, simpatia e empatia. Okay. But there's also a more intellectual kind of sympathy. Mas tem um outro tipo de simpatia, chamado uma simpatia mais intelectual. And that would be more like this. E seria algo mais ou menos assim. I don't know about your ideas, but you got a point there. I'll have to think about that. Eu não sei muito bem a respeito das suas ideias, mas parece que você tem razão nesse ponto que você está falando. Does the word mean that in Portuguese? Em português, tem esse significado de simpatia no sentido da ideia? Okay, good. No? Not to everyone, evidently. Okay. Well, our statement says that there were ties of sympathy from heaven to Lucifer until the cross. Na citação que a gente acabou de ver, a gente viu que tinham links de simpatia com Lúcifer no céu. O céu tinha links de simpatia com Lúcifer até o momento da cruz. I like that. Eu gosto dessa ideia. Because that didn't bother God at all. Porque isso não pareceu incomodar a Deus em nada. He said, that's fine. Ele falou, tudo bem. Wait till we get all the evidence in.
Esperem até a gente ter todas as evidências para analisar. When the evidence is in, you'll see. Quando as evidências forem trazidas, vocês vão ver. What that tells me is that there were angels in heaven for 4,000 years. O que isso me diz é que haviam anjos no céu por 4.000 anos Who didn't know whether Lucifer was right or not. que não sabiam se Satanás estava certo ou não. The truth is, no one knew whether Lucifer was right or not. A verdade é que ninguém sabia se Lúcifer estava certo ou não. What made the difference between an angel with Lucifer and an angel in heaven that wasn't sure Lucifer was wrong? Qual era a diferença entre um anjo que estava com Lúcifer e um anjo no céu que não sabia se Lúcifer estava errado? What are you saying? Trust? Is that what I heard? Trust, faith. Fé, confiança. It's the only thing that holds you when you don't know. É a única coisa que vai te proteger, te manter quando você não sabe o que está acontecendo. That's exactly what faith is for. É para isso que serve a fé. When I'm not smart enough, Quando eu não sou esperto ou inteligente o suficiente, or the evidence just isn't available to me, ou a evidência não está disponível para mim, everything depends on whether I trust God or Satan. tudo vai depender desse ponto, se eu confio em Deus ou confio em Satanás. Righteousness is by, A justiça é pela? justification is by. Justificação é pela? What is the victory that overcomes the world? Qual é a vitória que vence o mundo? What must we have to please God? O que a gente precisa ter a fim de agradar a Deus? What is everything that's sin because it doesn't have? Tudo que não provém disso é pecado. O que é isso? Faith's kind of a big deal. Parece que fé é algo importante. You see why we started with Lucifer losing faith last night? Você percebe então por que a gente começou a palestra de ontem com Lúcifer perdendo a fé? The moment God said, "Please do this," No, and he said, "I'm going to do that," no momento que Deus disse, faça isso, mas Lúcifer falou, eu vou fazer aquilo, the snowball started to roll. essa bola de neve começou a rolar. And it was only God and, well, let's say the Godhead. E era unicamente a divindade. They are the only ones who could look at that loss of faith and say, he's a liar and a murderer. A divindade era a única que podia dizer que Lúcifer perdeu a fé e ele era um assassino e um mentiroso. Now, this statement right here, Essa declaração aqui it says he had revealed himself as a murderer. diz que Satanás havia se revelado como um homicida. Now, what about Cain and Abel? Mas e Caim e Abel? What about, I don't know, the 43 million murders that had happened in the first 4,000 years? I made up the number, don't worry. E aqueles milhões e milhões de mortes que aconteceram nos primeiros 4.000 anos da Terra? Hadn't they revealed Lucifer as a murderer? Será que essas mortes não tinham já revelado Lúcifer como um assassino? Nope. Não. They were all sinners. Essas pessoas eram todas pecadoras. Don't blame me. Não me culpe. It's God's law says they have to die. É a lei de Deus que diz que o pecado traz a morte, eles têm que morrer. You might not like the way we killed them, Vocês podem não gostar do jeito que a gente matou but eles. God's the one who says they have to die. Mas é Deus que diz que eles têm que morrer. I told you there was a problem with that law. Eu falei para vocês que tinha um problema nessa lei. Don't blame me. Não me culpe. Why was that different with Jesus? Então, por que foi diferente quando ele matou Jesus? Inocente. He's innocent, yeah, no sin. Não tinha pecado. It's a categorical distinction. É uma distinção categórica. The life of a sinner is not the same as the life of the innocent Son of God. A vida de alguém que pecou não é a mesma coisa que a vida do Filho de Deus inocente. Okay, now we have our next three. Agora a gente tem as próximas 3 acusações. Those three accusations are still on the table. Essas 3 acusações ainda não foram respondidas. Those three accusations are why the great controversy continues. Essas 3 acusações são o motivo do grande conflito ainda continuar. Now, I want you to notice something special about number 9. Eu quero que vocês notem algo especial a respeito da 9ª acusação.
God has been proven right on the first 6. Foi provado que Deus estava certo quanto às primeiras 6 acusações e Satanás estava errado. When he's proven right on 7 and 8, quando ele for provado que ele está certo na 7ª e na 8ª, number 9 just disappears, right? A 9ª acusação simplesmente desaparece, não é isso? That means we've got 2 things to work on. Então, isso quer dizer que nós temos 2 coisas que ainda devemos mexer, que ainda devemos trabalhar. How many sermons have you heard on number 7 and number 8? Quantos sermões você já ouviu a respeito da acusação 7ª e 8ª? I think it's time we start focusing where the battle's being fought. Eu acho que é hora da gente começar a focar no local onde a batalha está acontecendo. Most of my life, a maior parte da minha vida, the theological battles in the church, as batalhas teológicas dentro da igreja, have been over 1 through 6. Foram a respeito das acusações 1 a 6. Oh, can we really keep the law? Será que a gente consegue guardar a lei? Isn't that the big battle? Não é uma grande batalha que você vê? We must have character perfection. Temos que ter perfeição de caráter. You can never have character perfection until glorification. Você nunca pode ter perfeição de caráter até que seja glorificado. That battle's been fought. Essa batalha já foi lutada. That battle's been won. E ela já foi vencida. So let me speak as an American for just a second here. Deixa eu falar aqui um pouquinho como americano. Why don't we take the army? Por que a gente não pega o exército? And go back to Iwo Jima. Iwo Jima, not famous enough? Hiroshima? Oh, Hiroshima? No, Iwo Jima. What is that? It's an island in Japan. It's a famous battle. É uma ilha no Japão, Iwo Jima. Iwo Jima. You know Tem uma batalha. You know the story of Desmond Doss? Vocês já ouviram falar da história de Desmond Doss? Well, that was Okinawa. Oh, it was Okinawa. Okay, that story, that was on Okinawa. Essa história aconteceu em Okinawa. Big battle in World War II. Teve uma enorme batalha na Segunda Guerra Mundial. So here we are 70 years later. Então, a gente está aqui 70 anos depois disso. Let's take the army. Vamos pegar o exército. Let's go back to Okinawa. Vamos voltar para Okinawa. And see if we can lose this time. E vamos ver se agora a gente consegue perder. I'm sorry, but that's stupid. Eu sei, é burrice falar isso. 7 and 8 are where the battle is. O ponto 7 e o ponto 8 são onde a batalha está acontecendo. Let's at least start fighting the right battle. Vamos pelo menos começar a lutar na batalha certa. Okay, go ahead. Todo olho no universo não caído está fixado sobre aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Aqui, nesse átomo de mundo, uma intensa guerra está acontecendo. Uma batalha na qual Cristo, nosso substituto e penhor, se engajou em nosso favor e venceu. You know, there's something really weird about this statement. Há algo muito esquisito a respeito dessa declaração. It says that Jesus Ali diz que Jesus did the amazing stuff. fez aquela parte incrível. Single-handedly, he came and fought the battle. Sozinho ele veio e venceu e lutou a batalha. It's a great story. É uma história maravilhosa. It'd make a wonderful movie if you were doing that sort of thing. E seria um filme incrível se a gente estivesse fazendo isso. But look at that first sentence. Mas veja a primeira frase da citação. Who are they watching? A quem que o universo inteiro está olhando? Why are they watching us? Eles estão olhando para nós. If I was condemned to have to watch television, Se eu fosse condenado a ter que ficar assistindo TV, I think I'd rather watch reruns of a good movie eu acho que eu preferiria assistir than terrible new programming. os filmes que eu já tinha visto do que programas novos que fossem terríveis, So péssimos. you're watching the movie and Jesus comes out of the grave Então você está assistindo um filme, Jesus sai do túmulo and he goes back to heaven and the whole song thing, lift up your heads, O ye gates. ele volta para o céu e tem aquele canto, né? Levantai vossas cabeças, ó portais eternos.
And you get to the end of the movie and the screen goes black and they start rolling the credits. You know? Chega ao fim do filme, aí a tela fica escura e os créditos começam a rolar, né? And somebody says, "Hey, we've got live news from Earth." E aí alguém chega e fala: "Ei, a gente tem notícias fresquinhas vindas da Terra. You want to watch that? Vocês querem assistir essas?" No, start the movie again. A pessoa ia falar: "Não, vamos assistir de novo aquele filme bom. I want to watch Jesus. Eu quero ver Jesus." But they're not. They're watching us. Mas não, eles estão assistindo a gente. Why are they watching us? Por que eles estão assistindo a gente? Because of the rest of the paragraph. Por causa do resto do parágrafo. Vamos ver aqui. Yeah. Agora nós, a propriedade de Cristo, precisamos nos tornar soldados de sua cruz e vencer em nosso favor e por nossa própria conta, mediante o poder e sabedoria que nos são dados do alto. A influência da cruz do Calvário deve aniquilar todo o poder terreno, todo o poder maligno, terreno e espiritual. E nós precisamos conhecer o plano da batalha, a fim de que possamos trabalhar em harmonia com Cristo. Conquer in our own behalf on our own account. Vencer em nosso favor e por nossa própria conta. Isn't that righteousness by works? Isso aí não é justificação por obras? Kind of sounds like it. Soa como justificação por obras? Are we a cult? Será que a gente é um culto? Uma seita? Is Ellen White teaching heresy? Será que Ellen White está ensinando heresias? No. Não. Through the power and wisdom given us from above. Mediante o poder e sabedoria que nos são dados do alto. It's not our power, it's not our wisdom. Não é nosso poder, não é nossa sabedoria. It's not our works. Não são nossas obras, In that sense. nesse sentido. But we are working. Mas nós estamos trabalhando. Where does the power and the wisdom come from? De onde vem o poder e a sabedoria? Here's a hint. Eu vou dar uma dica. It's in the next sentence. Está na próxima frase. What's it say? Vamos ver o que diz a próxima frase. Through the influence. A influência da cruz do Calvário deve... Through the influence of the cross of Calvary, we get that power and wisdom. Mediante a influência da cruz do Calvário, nós recebemos esse poder e sabedoria. What is the influence of the cross of Calvary? What is that? Qual é a influência da cruz do Calvário? O que é essa influência? Same thing it was 4 slides back. É a mesma que era há 4 slides atrás. It's the revelation of the character of God that sets men right. É a revelação do caráter de Deus que restaura o homem. And notice the last part of the sentence. E veja a última parte dessa citação. What do we need to know? O que nós precisamos conhecer? Everyone look on the screen. Vejam aqui na tela. What do we need to know? Right near the end. O plano da batalha. One more time. I really want to drive this point home. What do we need to know? O que a gente precisa conhecer? There's a plan? Tem um plano? Somebody planned this? Alguém planejou essa batalha? There's a plan. Há um plano. Why do we need to know the plan? Por que a gente precisa conhecer o plano? It's like the last 5 words. As últimas 5 palavras aqui. What's it say on the screen? O que está escrito? Do we want to be in harmony with Jesus? Será que a gente quer estar em harmonia com Cristo? Do we want to be working where He's working? Será que a gente quer estar trabalhando no mesmo lugar que Ele está trabalhando? Do we want to be good soldiers of the cross? Será que queremos ser bons soldados da cruz? Maybe we ought to understand the plan of the battle. Quem sabe a gente tenha que conhecer o plano da batalha. And we're done for now. E a gente terminou. Let's bow our heads for prayer. Vamos orar. Father, we're thankful for your instruction. We're
Pai, Thankful for, oops, yeah. Pai, estamos agradecidos pela instrução que o Senhor nos dá. We're thankful for that influence of the cross. Agradecemos pela influência da cruz. Help us to put away anything that distracts us from that. Ajuda-nos a abandonar tudo que nos distraia da cruz. Help that it would be our power and wisdom. Ajude, Senhor, para que essa influência possa ser nosso poder e sabedoria. That we would understand that the character displayed on the cross Para que possamos entender que o caráter que foi revelado na cruz is to be worked out in our lives as well. deve ser feito, deve ser gravado em nossa própria vida. We pray you'll go with us for the rest of this day now. Eu peço que o Senhor continue conosco no restante desse dia. In Jesus' name. Em nome de Jesus, amém.